Eu só tô sem bateria e não vou conseguir pôr uma música aqui para vocês ouvirem. Cumprimentar o pessoal que vai assistir depois, já que a gente está gravando a partir de agora. Pedir para iniciar a conexão com a sincronicidade do amor, que é uma sincronicidade do amor que ela é fluida. Então não tem um tema definido. Hoje a gente começou com um bate-papo de uma das participantes aqui do online. E com essa integração, com esse compartilhar, com essa unicidade que juntos somos um só, a gente vai integrar a arte do sentir, que ela é única. Desculpa. E que cada um sente da sua maneira. E o que a gente trouxe, bate-papo antes de começar aqui, o que é importante sentir em sincronicidade com o amor. Então, quando a gente sente com a sincronicidade do amor, a gente integra o corpo físico, o corpo mental, inferior e superior, o corpo emocional e o corpo espiritual. E com essa integração, a gente acredita no propósito, acredita nessa energia inteligente. Então, a gente sente e libera o que precisa ser liberado para que as próximas gerações não carreguem e que as que passaram sintam esse soltar. E que dentro do nosso DNA científico mesmo, genoma, a gente, quando a gente sente, a gente libera o corpo, a matéria que tem milhares de memórias celulares. Tem um professor, ele foi um professor meu de metafísica, que ele escreveu sobre a partícula de Deus. Então dentro da gente tem essa partícula de Deus, mas tem partículas de todos que vieram antes. E o sentir, essa arte de sentir, ela é uma arte, como uma arte mesmo, um quadro, ou uma música, ou um instrumento, ou uma peça de crochê, por exemplo, que não agrade 100%, mas que quem tiver ressonância vai sentir e vai achar bonito, vai sentir uma emoção. E através desse sentir, dessa emoção, ela traz uma grande possibilidade de integrar novas formas de sentir, de ressignificar. Então hoje, nesse dia 7 de abril, o 7 traz uma linda energia de tudo que está no mundo intangível, no mundo das ideias, no mundo invisível, no mundo não real para os nossos olhos, mas que está real para o nosso campo vibracional, para o nosso campo magnético, para o nosso coração. E o 4 dizem que o universo há uma ordem
há uma sincronicidade, há uma organização, uma disciplina e uma constância para que todos os planetas tornem o seu alinhamento fluido e que sigam um fluxo natural. 2025 traz a energia do número 9, que é esse ancião, esse eremita, essa energia inteligente na alma que está dentro do nosso genoma físico, do nosso genoma espiritual, do nosso DNA numérico e que habita dentro. E como esse ancião traz uma sabedoria, e ele já sentiu muitas e muitas e muitas formas de experienciar a arte, cada uma numa fase, a fase adulta, a fase infantil, a fase madura, todas as fases das facetas estar humana, humanamente, em evolução. Ele simplesmente nos conecta para trazermos a nossa arte, através do canal que hoje estamos, eu como Cami, cada um aqui. Então, através da junção da energia do número 7, da energia do número 4 e da energia do número 9, a gente vai sincronizar com a energia da ação do amor. E para isso, eu vou pedir para vocês, como uma criança que aprendeu a andar e tá abrindo a porta da casa, do apartamento, e tá olhando a rua, olhando o movimento daquele mundo paralelo do mundo que ela via do pai e da mãe. Só que o que freia essa criança de sair correndo é uma energia, é uma bênção singela que está dentro do nosso pai e mãe, interno e externo, numa figura humanamente que nos abençoa, que nos recorda que somos abençoados. E com esse pai e mãe interno, e com a projeção na tela mental do externo, a gente vai imaginar agora que o local físico onde nos encontramos, todo local, e o local consciencial está sendo coberto. Sabe o cobertor? Um bebê coberto, ali protegido, quentinho, transbordando desse amor. É sobre isso. E com esse manto vem o arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael, envolto na cor dourada, azul, verde e lilás. Vai tomando esse manto na nossa criança,
no nosso bebê que somos, envolvendo a nós agora, envolvendo o ambiente, sobre o olhar e o zelo de Mãe Maria e de Sananda, a gente vai trazer agora para a tela mental essa criança que acabou de aprender de andar e que abre a porta da sua casa, abre a porta do seu apartamento e olha para a rua, mas dentro dessa criança ela não consegue imaginar nada de ruim, porque ela vem de uma gestação e de um desenvolvimento sobre a proteção, do amor, do acolhimento e do propósito divino. A gente vai respirar agora. E a gente caminha. Aquela criança que sai, deixa a porta aberta e olha com os olhos da liberdade de não julgar, com as mãos, o corpo posicionados aberto para enxergar a vida, para explorar a vida, para começar a armazenar como experiência humana de estar aqui humano a vida, com o olhar da pureza, do amor, de um mundo repleto de amor, de companheirismo, de cooperatividade. E aí ela sai, caminha. Vamos brincar um pouquinho? A gente pega essa criança, coloca um banquinho e faz ela se debruçar pelo muro. E ela começa a observar as pessoas. O movimento dos carros, o movimento da rua, o movimento do que se dizem aqui estar vivendo. E essa criança não julga a roupa, não julga a cara fechada, ou a pessoa que sai passando olhando para o relógio. Essa pessoa que esbarra na outra sem querer. Essa criança acha tudo muito divertido e começa a trazer um riso frouxo alinhado ao seu coração e olhando como uma grande oportunidade de trazer como força de inspiração, de motivação, de bênçãos para criar a sua própria rotina, seu próprio caminho, seu próprio destino. E ela observa carinhosamente o movimento
os animais que passam. E numa respiração profunda, nossa, a gente vai para uma idade maiorzinha, uma adolescente, uma adolescente. E a gente vem ainda debruçada no muro, observando. Você consegue sentir aonde foi que a leveza, o olhar de criança que estava explorando, experienciando, reconectando com a arte do sentir que carrega dentro de si, através de todos que vieram antes. Várias e várias, várias formas. E que cada pessoa que passava ali enquanto ela olhava, com o olhar de uma criança que estava tão feliz e contente em conhecer, em aprender e a explorar, não se preocupava com a hora. O que essa adolescente trouxe dela agora? E tudo bem se ela não trouxe muitas memórias, não tem problema, eu vou sentir. Muitas das vezes o que não está catalogado ou não está catalogado e arquivado como uma grande referência, se torna um pouco desajeitado, porque não tem uma validação de um ou dois ou três pessoas ou 1 milhão de pessoas, mas aquela criança que acabou de aprender a andar e debruçou para um muro observando a vida, a validação dela era a coragem que fez que ela respeitasse o ciclo natural da vida, caminhasse com a força motora da alegria, do amor e do propósito divino de estar aqui, sem as lentes do julgamento, do certo, errado, bonito e feio, simplesmente como se ela estivesse fazendo um download. Imagine lindamente você de agora, com essa criança, ela colocando a mão no teu chácara cardíaco, colocando a mão no seu chácara frontal e fazendo esse alinhamento com uma transmissão de dados de Wi-Fi. E ela está trazendo, na força da sincronicidade do amor, todas as cargas, todas as emoções, todos os sentimentos de alegria, de leveza, de motivação, toda a regulação no seu corpo físico, nos seus hormônios, no seu sistema nervoso central, em todas as suas sinapses que ela armazenava, com a bênção do seu pai e mãe interno, aqueles que nos mantêm conectados, conectados com a fonte, com o nosso propósito divino. Vai sentindo em todo o seu corpo físico
uma espiral em forma de dourado, trazendo desde o seu sentir calor, seu sentir frio, seu sentir de arrepiar a sua energia estática. Todas as informações que são importantes para ressignificar as velhas crenças e ativar, ativar, ativar a pureza, o amor da nova terra. Que o grão plantado através desse olhar, leitura do mundo puro, livre de julgamento, seja ativado no seu coração. E que cada vez que você tomar um gole de água, você sinta o processo dessa semente nascer dentro do seu coração. E a raiz, conforme uma flor vai nascendo, ou uma árvore, ela vai indo em direção ao céu, ao topo da sua cabeça. Só que as raízes também vão descendo, sentindo ao seu chakra base, ao seu chakra sexual, aos seus chakras inferiores, meridianos, e vai aterrando, aterrando, aterrando aqui em Gaia e trazendo a nutrição de todas as memórias contidas em cada criança que passou por estágio aqui, com essa purificação da sua linhagem, e que traga a força, a alegria e a união, os nutrientes para que seu grão da nova possa florar a cada amanhecer, a cada deitar, a cada respiração e a cada luz do dia, luz da noite. E essa criança vira e coloca as mãos no centro das tuas costas e com a energia em espiral saindo das suas mãozinhas, ela entra na nossa medula óssea, derramando uma cor única para cada ser aqui, trazendo através do fluxo da vida, da medula, do sistema nervoso central, do ar que os nossos pulmões ativam e fazem esse processo, vai inundando, 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 inundando mesmo, de inundar teu corpo físico, liberando todo e qualquer bloqueio, trazendo uma sensação de aquecimento, como se fosse um cauterizando, ou na brincadeira da criança, quebrando esses muros que fechavam o caminho da leveza, do amor, da integração sem julgamento, mas da pureza e da vontade infinita, conectada com o propósito divino, de trazer aqui a sua única contribuição, que é apenas única, porque você está em um corpo físico, mas que através dele
você conecta infinitas possibilidades de trazer a bênção para si, para os seus e para o todo. Que o calor no seu corpo humano ative um pensamento sereno, repleto de ternura para si e, consequentemente, para o outro. Que possamos preencher o grão da vida do amor. Zelar, cuidar como um precioso diamante que ainda está escondido numa pedra bruta, para que possamos trazer, conforme a nossa decisão e escolha, o brilho. Essa semente é um diamante que tem a sua própria luz e o valor é incomparável. E quando você tocar o próximo, que também tem o seu valor incomparável, que num abraço, aperto de mão ou num simples olhar, essas duas luzes se multipliquem no exponencial, sendo capaz de preencher todo o ambiente e espaço, trazendo um novo olhar, uma nova forma de ressignificar e de se abençoar. Agora a gente vai voltando. Na terceira respiração, a gente volta com essa criança para dentro. A entrega para o pai e mãe interno, aonde ela sempre vai se sentir segura em ser quem ela é. E que essa força desse pai e mãe interno estão nas paredes do corpo dela. Não só as paredes externas, mas na parede interna. Então a gente faz 3 respirações e a gente volta com essa criança. Agora a gente já está no nosso lar interno. E para finalizar, a gente sente um abraço, além do nosso pai e mãe interno, dos nossos avós, que nos dão um beijo na testa, um abraço apertado, olham nos nossos olhos e nos dão um olhar terno, um olhar que preenche todo o nosso corpo, o nosso ser, com a seguinte informação: que nós nunca estivemos sós, que nós estamos conosco e eles estão no meio de nós. Quando eu estou comigo, eles estão junto de nós. Vou repetir isso. Quando eu estou comigo, eles estão juntos de nós. Quando eu estou comigo, eles estão juntos de nós. E esse nós sou eu, aqui.
e agora, tomando a vida, tomando a alegria, tomando a autorresponsabilidade de me permitir sentir a arte que eu sou e sim, trazer para cá todas as infinitas possibilidades que eu posso criar como uma grande artista, repleta de beleza, de confiança, de coragem, de comunicação para comigo. E se eu sei comunicar comigo, eu comunico ao todo. E com esse grande abraço, nós no centro, nosso pai e a mãe interno, e esses avós, a gente se dá esse alto abraço, fica um pouquinho, abençoando, nos abençoando, abençoando, sentindo o calor das nossas mãos sobre os nossos ombros, sentindo esse abraço, que o número 7 do que está intangível me permite a sentir, materializar o meu corpo físico, trazendo para a terra, para o aqui e agora, todo o calor de tudo que há dentro de mim, que vive através de mim, que eu crio e descrio quando eu quero. Se eu acredito no amor, eu crio mais e mais e mais. Quando eu paro de acreditar, uma parte de mim morre. E com esse abraço, a gente faz uma respiração, libera, mexe os ombros, vai liberando no corpo físico algum desajuste, algum estralinho, algo que precisa. E no 3, a gente retoma. 1, 2, 3 e voltando. E aí, meus amores, alguém quer falar alguma coisa? Antes? Quem quer compartilhar? Eu vou deixar gravado um pouquinho esse compartilhar, que talvez inspire outras pessoas a compartilharem, né? O grupo tá muito quietinho. É. Como a gente vem com muita repressão, né? Quando a gente toma posse desse olhar purificador nosso, a gente fala. Talvez usar uma utopia para pintar de outras cores o mundo da criança que vive dentro da gente, de todos que vivem dentro da gente. Quem quer? Não precisem brigar, pelo amor de Deus. Tem espaço para todo mundo. Ai, Senhor. Eu apaguei, Camila. Assim. Comecei a voltar no momento que estava com a mão aqui no cardíaco, no frontal. Aí eu comecei a voltar, assim. Mas eu estava sempre ouvindo a tua voz lá no fundo. Assim.
Mas eu vou ouvir de novo, né? Mas eu senti que trabalhou alguma coisa de ranhura ali, assim, sabe? Porque eu fiquei com essa sensação Ranhura? Como assim? de, eu não sei te dizer, mas alguma coisa que eu tenho dificuldade. Eu vou ouvir de novo, vou fazer o processo de novo para ver o que é. Mas é meu que mexeu. Hoje foi bem bonito, porque como que a gente enxerga o mundo com os nossos olhos? Se toda a coragem, a inspiração, o propósito, né? Hoje a gente fala na vida adulta tanto de propósito. E a gente não ouviu aquela criança. Não deixaram, né? Por... Não é culpa de ninguém, pelo amor de Deus, não é isso. É, é uma engrenagem, né? Que assim vai seguindo. E hoje a Elisa trouxe esse tema assim, não com esse jeitinho, mas nos reconectar com o nosso olhar, com o olhar, não anulando o que a gente vê aí fora, não invalidando, né? Mas como observador mesmo. A criança tá lá, aprendeu a andar e fica lá, né, assim, né? Nossa, a pessoa dirige com o volante no lugar que aqui no Brasil é passageiro. Ah, nossa, por que será que a pessoa criou isso? Ela não tá julgando se é bom, é ruim, se é aquele explorador, pesquisador, é aquela que vem com aquela ânsia de transformar, de trazer o que ela viu quando aquela alma estava lá em 360, enxergando, né? Em energia. E aí, conforme a gente vai indo, a gente vai enxergando. De falar que o nosso cérebro ele é consciente de 7 a 5% só. E que a gente tem 93 a 95% inconsciente. E aí a gente vem e coloca nessas caixinhas de 3, de 7 a 5%. E aí quando acesso, né, lá do inconsciente, algo que poderia fazer a gente subir um upgrade para, sei lá, nós pudéssemos ser uma quantidade, em vez de ser 96, a gente, né? Então, o trazer para o nosso cotidiano, para as próximas e atemporal, esse olhar de que eu estou repetindo, condiz com o meu coração, condiz, meu corpo responde com isso, ou eu concordo e daqui a pouco eu tô assim, e daqui a pouco eu tô assim, e daqui a pouco eu tô assim, ou daqui a pouco eu tô assim, ou daqui a pouco eu tô assim. Porque esses movimentos trazem para nós uma grande oportunidade de nos conhecer, trazer essa. Eu preciso ouvir. E eu não tô sozinho. Porque quando a gente tá crescendo, a gente tá naquele ambiente ali, ele é crucial para o nosso desenvolvimento, para as nossas verdades.
E aí quando a gente trouxe o pai e mãe interno, que é essa energia feminina e masculina que integrou, a gente passa a amorosamente se conectar e a perceber que a gente tem nós conosco. Eu achei lindo quando falava assim, porque a gente vem num sistema que a solidão dói, que a solitude, né, que a pessoa é infeliz porque tá sozinha, ou a gente vem em tantas cápsulas, como se fosse um remédio comprimido ali, que aí a gente busca as cápsulas externas como antídoto do que somos. E quando a gente passa que nós somos a nossa própria cápsula de medicamento, que é aquela criança que não tinha medo, que caía. E todo mundo aqui já viu uma criança, já foi criança, já criou uma criança, ou já observou uma criança. Caiu, ela levanta e chora tal. Muitas vezes ela chora porque ela tá lendo a energia e a, e a expressão do quem tá ao redor. E aí a criança ainda lê além, né? Mas aí quando ela não teve, né? Ela, opa, vou de novo. E a nossa máquina aqui, vocês sabiam que o nosso cérebro, a palavra não, ele nos instiga uma grande programação. Então a criança fala, não pode. Aí ela vai. Porque aquele não foi programado por mim, foi programado por você, foi programado por alguém que teve aquela experiência. Mas ela tá indo lá. E aí ela só consegue ressignificar. Não pegue esse copo de vidro porque vai cair. Se ela tiver coragem, e não que ela está afrontando, não que estamos nos afrontando, mas de pegar aquele copo e falar assim, ó, vou fingir que é um copo. Peguei, não quebrou. Essa aqui fez e quebrou. Mas essa tá lá. Eu vim agora e eu peguei. E aí essa que tá aqui vai falar assim, nossa, agora eu tenho duas. Eu tenho essa experiência e agora eu tenho essa. E a gente integrou, ó. Você consegue ver uma com a outra. Por mais que tá meio que, ó. E aí, quando ela é usada em fazer esse movimento, ela nos traz muito a nossa força interior. A nossa força interior ligada com o nosso propósito. Com a denominação que a gente dê. Mentores, guias, comandos estelares, anjo da guarda, pai e mãe interno. É sobre isso. É sobre a gente ter a leveza desse mundo real, desse mundo de ter que, obrigação, disso, daquilo, é que a gente possa conectar conosco esse dentro, essa aprovação do meu pai e mãe interno, e que às vezes pode vir até com uma expressão diferente do que era do meu pai e da minha mãe. E não que isso seja uma afronta, ou seja um desrespeito, ou não seja um amor. Mas é que cada um aqui, eu, vocês, trazemos a nossa forma de contribuir com o nosso olhar. E a gente contribui com o olhar porque a gente vem há anos nesse processo evolutivo. Qual que é esse processo evolutivo?
Primeiro a gente era das cavernas, aí a gente sai das cavernas. Aí a gente passa a construir ocas, aí daqui a pouco a gente passa a viver em comunidade. Aí o nosso ciclo menstrual, por exemplo, vai virando uma cadeia, uma menstrua, o ambiente vai contagiando, misturando, integrando, fazendo com que tenhamos, influenciando ou separação, num olhar separatista, ou num olhar de integração, ou num olhar de competição, de divisão, de guerra mesmo, externa. Eu posso ter mais, eu não tenho que ter mais, tem que ter menos, você é. Ou eu tenho isso de especial, eu tenho alecrim, você tem lavanda, se a gente trocar, eu vou ter alecrim e lavanda, e você vai ter alecrim e lavanda. E muitas das vezes a gente traz lealdades desses sistemas de quem veio. Eu só posso ter alecrim. Eu não compartilho minha lavanda. Quem é você para ter a minha lavanda? Quem é você? E aí a gente vai louco pra. Oi! Quer minha lavanda? Quer meu alecrim? Vamos trocar? A gente pode ficar? E aí a gente vem o negócio e a gente fala, não pode. Não, 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 não. Tô sendo infiel com o ambiente, com essa atmosfera coletiva, com esse livro já escrito. E aí quando a gente entra para nós aqui dentro. E aí a criança passa, dá oi, tá falando com estranho? Tá dando um oi, né? Ela não viu maldade no oi. Mas aí a gente tá tão programadinho, né? Não pode falar com estranho, não pode isso, não pode aquilo. A gente fica o tempo inteiro criando prisões com lealdades. E depois a gente fica clamando a Deus, a qualquer denominação que a gente dê, pedindo libertação. E aí por isso que tem a terapeuta, outras terapeutas, a internet trazendo essa força, essa potência. Meu Deus, vamos trazer o nosso amor, vamos trazer o nossa força, nossa força, nosso alinhamento. Vamos trazer a força do corpo. Corpo, não tô entendendo. Como que eu faço você não sentir isso? Ó, eu acolho. Não, não precisa, eu tô segura. Eu confio. Confia comigo. Vamos dar uma chance de ressignificar? Vamos dar uma chance de experienciar? Aí vem uma pessoa e coloca a cara e fala diferente. Olha lá, corpo. Ó, arrepiei. Olha. Por que arrepiou? Porque ele também acredita nessa verdade lá na alma. Então, compartilhar. Porque a gente vem com a crença antiga de compartilhar só o que não presta. Esse olhar já aprisionou demais, né? Só que também é uma pegadinha. Porque estatisticamente, hoje, a gente é uma geração que está tendo mais qualidade de vida, está cuidando mais da integração do corpo, mente e espírito. E que está voltando há milhares e milhares e milhares e milhares de anos, milhões, a elevar o tempo de estar humano aqui com bem-estar. Então, a sua realidade
e a sua fala, o seu posicionamento de responsabilidade com nós aqui, ó, esse nós interno, alinhado com o que você é, o seu propósito é em energia, em postura, em olhar, um reset, um desligar. Obrigada, Claudinha, já vou finalizar, tá? Vamos só fechar aqui, a gente agradece, fechando, ativando em todos os nós, em todo o nosso nível consciencial e físico, zelando o nosso sono, nos colocando em verdade ao levantar, ao acordar, ao dormir, e que esse manto de acolhimento, de proteção, de luz, de sabedoria e transbordar de amor esteja presente para hoje e sempre, através da sua permissão. Imagine agora uma estrela, um sol, uma âncora, um pontinho de luz, qualquer desenho que apareça na tela mental. Quando você vê essa imagem, lembrar dessa imagem, você traz toda essa sensação de acolhimento, de proteção e de verdade. Eu agradeço e dou por encerrado esse trabalho. Muito obrigada. Deixa eu fechar aqui.